Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires. Nós vamos dar início agora a mais uma série no nosso Instituto. Dessa feita agora, nós vamos falar sobre a temática as armadilhas da pornografia. A pornografia é um assunto meio indigesto que a maioria de nós não gosta de falar, mas nós temos que tocar nesse assunto porque há muitas informações importantes que precisamos saber, precisamos pensar, precisamos ponderar, para que nós possamos ter dias melhores, principalmente conosco mesmos, com o nosso cônjuge e em especial com Deus que nós servimos. É mais que evidente que ao longo desses vídeos, dessa série, As Armadilhas da Pornografia, eu vou estar usando aqui algumas informações que são do nosso cotidiano, algumas questões que são científicas e evidentemente vou estar usando também muito a Bíblia, porque afinal de contas nós temos condição de ter a solução para a nossa vida através de conhecimento bíblico também, porque afinal de contas Deus tem a condição de nos ajudar a nos libertar daquilo que nos prende, principalmente que nos escraviza e nos leva a fazer aquilo que não deveríamos. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar aqui sobre o mal chamado pornografia, para que nós comecemos as nossas reflexões sobre essa temática. E como eu disse, esse é um assunto de certa maneira muito incômodo, que ninguém gosta de ficar comentando muito, mas que é mais necessário que nós falemos dele, até porque a pornografia tem escravizado muitas pessoas, tem trazido muita destruição para muitos lares, tem feito com que muitas pessoas entrem por outros caminhos ainda mais profundos no aspecto de serem maléficos para a sua própria história, que inclusive esses caminhos podem afetar outros tantos. E nós temos então que ponderar sim algumas questões sobre essa temática. É mais que evidente que nós vamos encontrar aí no nosso cotidiano pessoas que justificam a ideia do consumo da pornografia e eu achei muito normal. Mas no fundo, se nós formos pesquisar, ou na verdade, se nós formos estudar a vida dessas pessoas e se elas se abrissem, mesmo dizendo que acham muito normal consumir pornografia, nós íamos entender por que elas conseguem achar isso normal e depois elas próprias fariam questionamentos a si mesmas para entender que isso não é tão normal quanto elas imaginam. Infelizmente, a pornografia é um mercado que movimenta bilhões de dólares todos os anos, eu não vou dizer nem milhões, porque, na verdade, a pornografia é algo que está presente em praticamente todos os continentes do nosso globo terrestre e, portanto, todas as pessoas que consomem de forma direta ou indireta a pornografia estão contribuindo com esse mercado que realmente movimenta muito dinheiro. E o que é pornografia de fato, né? Então, eu vou dar aqui apenas uma prévia, porque nós vamos ver ainda em outros vídeos mais uma série de informações importantes que vão construindo, junto dessas primeiras informações, a nossa definição de pornografia. Eu diria para você no primeiro momento que a pornografia nada mais é do que uma forma de desfazer com a beleza da intimidade sexual que Deus fez para o homem e para a mulher dentro do aspecto casamento, e também é uma forma de desfazer com a beleza do próprio sexo praticado pelo marido e junto com a sua esposa dentro do seu relacionamento. E é mais que evidente que a pornografia, por conta de ser algo tão aberrante, ela consegue trazer consigo literalmente aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A pornografia consegue trazer muitos outros problemas associados que vão fazendo com que essas pessoas se aprofundem cada vez mais numa imoralidade quase sem fim. Porque, na verdade, quase que não há limite para as pessoas fazerem bobagens a cada dia que passa, por mais que nós tenhamos informação, estudemos o assunto, nós somos ainda pegos de surpresa por algumas pessoas que praticam coisas que a gente achava que era inimaginável de se praticar. Então a pornografia pode ser, já no primeiro momento trazendo essa informação para você, por exemplo, para muitas pessoas uma rota de fuga para alguns problemas pessoais. Então às vezes a pessoa consome pornografia como um meio de repente tentar aliviar o peso de alguns problemas pessoais que elas estão passando. E evidentemente que se essas pessoas fazem isso, é muito comum que quem consome pornografia para isso acabe também praticando o ato da masturbação, porque é uma maneira de, e aí em especial os homens, né, porque os homens é quem mais consome pornografia, ainda que as mulheres também consumam pornografia, mas os homens acabam tentando aliviar uma certa pressão de problema pessoal através do consumo da pornografia associado com a masturbação, e a gente sabe que esse alívio é apenas momentâneo e não traz uma solução permanente para as questões. Também pode ser uma forma de prazer imediato com alguém, por exemplo. Muitos casais, eu digo isso porque eu já acompanhei muitos num processo de restauração, de libertação dessa problemática, muitos afirmaram dizendo o seguinte, nós usamos pornografia, nós usamos pornografia juntos porque a gente quer de alguma forma apimentar a relação. Eu digo para você que algumas pimentas que as pessoas querem colocar nas suas relações são muito apimentadas e muito indigestas, e a pornografia é uma delas com certeza. Também pode ser um meio de prazer imediato sozinho, aquelas pessoas que consomem pornografia sozinho, seja homem, seja mulher, para, repito, tentar trazer algum tipo de satisfação, mesmo que seja imediato e momentâneo, para ela naquele instante.
Também pode ser uma forma de justificar isolamento e falta de contato social. Então, às vezes, a pessoa é muito retraída, não tem muitos relacionamentos. Às vezes, dentro do próprio relacionamento matrimonial, existe uma série de barreiras. E a pessoa consome pornografia e se justifica dizendo, não, isso é uma forma de justificar o meu isolamento, é uma forma de dizer que eu posso, porque, na verdade, eu vivo uma vida muito tranquila aqui no meu mundo. E no meu mundo existe pornografia, ponto final. Pelo menos é a afirmação que elas dizem, né? E também pode ser, para algumas pessoas mais curiosas, uma forma de tentar descobrir alguma coisa que elas não conhecem, mas esse tipo de descoberta não é a mais saudável, isso eu digo para você sem medo de errar. Então, a pornografia que nós estamos mencionando aqui, já tem que ser dito logo de início, nesse primeiro vídeo, que ela não é nada inocente, muito pelo contrário. Seja a curto, médio ou longo prazo, ela vai trazer problema para as pessoas que fazem o seu consumo. Não tem jeito, e você vai ver comigo na construção de cada aula que vamos passar aqui, o quanto que a pornografia pode trazer problema para alguém que gosta tanto de consumi-la. Então, como eu disse, ela é muito consumida pelos homens, não é? E tem alguns motivos por isso. Primeiro, é que grande parte dos conteúdos pornográficos são feitos exclusivamente voltados para os homens. E por que disso? Porque os homens são muito visuais. Os homens são despertados por aquilo que veem. E pelo fato de serem despertados por aquilo que veem, então automaticamente a pornografia acaba chamando mais a atenção dos homens, porque basta ver que eles já estão despertos para alguma situação no âmbito, quem sabe até do próprio relacionamento sexual. Então, os produtos, né, aquilo que é feito no âmbito pornográfico é muito voltado para os homens. Além disso, há também uma premissa de que a pornografia é feita muito para demonstrar aquela ideia do domínio masculino sobre a mulher. Então os homens gostam muito dessa ideia, né? Eu sou o cabeça, eu sou o chefe da casa, eu sou o alfa, eu sou o conquistador, então eu posso dominar a minha mulher. E infelizmente essa ideia, né, que é uma crença muito equivocada, tem feito muito mal a muitos casamentos e tem desfeito inclusive muitos casamentos, porque não é essa a ideia de Deus no casamento, né? Deus nos chamou para até liderar pessoas, mas não para dominar. Nós não fomos chamados para ser dominantes, até porque nós não somos chamados por Deus para isso, tá bom? Também eles conseguem, no caso dos homens, ligar à pornografia praticamente quase todo tipo de desejo moral. Então, os homens, na medida que vão consumindo pornografia e mais pornografia, eles vão ligando essa pornografia a mais e mais e mais desejos imorais. Isso só vai sujando a sua mente, consecutivamente sujando os seus desejos e atrapalhando as suas ações para que elas não sejam tão saudáveis quanto deveriam. Também, evidentemente, alguns homens consomem muita pornografia porque eles querem justificar problemas matrimoniais, dizendo, se a minha mulher não tem tantas relações sexuais comigo, então eu vou me satisfazer na pornografia sozinho. Isso é o que nós chamamos de sexo egoísta, e esse sexo egoísta não é um sexo aprovado por Deus, porque não foi assim que Deus fez, né? Deus fez o homem e a mulher para se unirem, e a sexualidade tem que ser vivida dentro do âmbito do casamento, e eu vou falar mais disso ao longo dos nossos vídeos. Também os homens conseguem fazer com que a pornografia literalmente venham a fazer com que eles passem a literalmente alimentar o desejo de que as suas esposas pudessem fazer tudo aquilo que as atrizes, em especial dos filmes pornográficos, estão fazendo, porque eles imaginam que aquele é o ideal, e esse não é o ideal, você pode ter certeza disso. Pornografia é sempre muito ruim, como eu falei, porque ela pode levar a outras práticas, dentre elas a própria masturbação, como eu afirmei, o desejo extraconjugal. Então, às vezes, se a pessoa principalmente tem conflitos dentro de casa, ela pode ter associado ao consumo da pornografia o desejo do sexo extraconjugal, tanto fora do casamento, é a pulada de cerca. Pode também fazer com que a pessoa migre para alguns absurdos, a exemplo das parafilias. Nós vamos ter aqui uma aula só sobre parafilia, inclusive algumas parafilias que são consideradas hoje como crime na nossa lei. E também, evidentemente, pode fazer com que o consumidor da pornografia traga desavença para o seu relacionamento matrimonial, porque até hoje eu não vi, em todos esses anos que eu acompanho casais, nenhuma mulher casada com seu esposo que porventura possa adotar o princípio de que o homem está usando pornografia, isso é muito normal. Pelo contrário, se ela não consome pornografia com ele, ela não consome sozinha, ela acha muito anormal e isso gera desavença no relacionamento. Nós também vamos falar disso ao longo das nossas aulas. Então, por conta de essas primeiras informações, muita gente considera até a pornografia uma arte, é por isso que nós temos aí alguns roteiros, normalmente é muito mal feito, mas alguns até são, de certa maneira, um pouquinho mais bem feitos, dentro, em especial, do cinema, né? Então, o cinema feito no âmbito da pornografia, existe todo ali um roteiro, porque as pessoas consideram isso como uma arte, por isso que os personagens são chamados de atores e atrizes, né? Agora, a grande questão é que essas pessoas estão ali literalmente apenas vendendo os seus corpos. E vender corpo, a gente sabe que é uma atitude
à luz do que nós conhecemos pelo estudo bíblico e também pelo estudo no âmbito social, aquele que vende o seu corpo está literalmente prostituindo o seu corpo, ou seja, está vendendo por um preço. E isso não é algo que é agradável aos olhos de Deus, principalmente porque a Bíblia vai dizer que nós somos templos de Deus, nós somos a habitação de Deus. Se você vende o seu corpo, você está automaticamente maculando a habitação de Deus. Ah, mas eu pratico relações sexuais extraconjugais ou pré-conjugais, ou seja, antes do casamento, eu gosto muito de pornografia, etc e tal, e não vendo isso, né? Você pode não vender, mas você está maculando de qualquer maneira, você está sujando a moradia de Deus, porque você é moradia de Deus. E, infelizmente, hoje nós temos alguns sites muito específicos nessa área, né? E a internet está aí, infelizmente, para muitas coisas ruins. Ela veio para muitas coisas boas, mas infelizmente para muitas coisas ruins. E dentre essas coisas ruins está a facilidade que ela trouxe de qualquer pessoa, seja adulto ou não, fazer consumo de pornografia. É mais que evidente que muitas pessoas vão advogar a ideia de que o sexo pré-marital é saudável, porque faz com que a pessoa conheça a outra, para ver se vai dar certo e, portanto, depois tomem a decisão por casar. Só que a Bíblia vai dizer para nós com todas as letras que não foi assim que Deus fez, né? Se você observar lá no comecinho da criação de Deus, lá no Gênesis, você vai perceber que o Senhor Deus disse o seguinte, depois de criar o homem e unir com a sua mulher pelo casamento. Claro que lá não houve um casamento normal, como nós temos hoje na igreja, com festa, com música, com tudo. Mas ali foi uma união matrimonial. Só depois da união é que o Senhor Deus disse, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ser uma só carne, evidentemente, fala de relação sexual, de cópula entre homem e mulher. E ali Deus estava literalmente decretando um princípio. A relação sexual tem que ser praticada dentro do casamento, tá? E é claro que depois nós vamos ver por toda a Bíblia, né, uma série de situações que nos dão exemplos, além de ensinamentos muito claros, que demonstram que essa é a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Então o Senhor Deus já promulgou lá no Éden, através de Adão e Eva, que a relação sexual correta tem que ser feita dentro do âmbito do casamento. O que está fora disso, de certa maneira, vai ofender a Deus de alguma forma, porque vai burlar alguns dos seus mandamentos, tá bom? E aí eu quero encerrar essa primeira aula sobre o mal chamado pornografia, com essas primeiras informações, dizendo para você que todas as pessoas que fazem consumo de pornografia, elas precisam tomar a decisão de sair disso, ou então elas vão continuar sendo consumidas por essa ideia, dessa situação tão ruim no qual elas estão inseridas. Pode parecer que no primeiro momento seja algo muito agradável, muito gostoso, muito prazeroso, mas como eu disse e repito, a curto, médio ou longo prazo, isso vai gerar algum tipo de problema para a pessoa. Então, na verdade, do mesmo jeito que a pessoa tomou a decisão de começar a consumir a pornografia, ela tem que ser muito mais firme e persistente agora, para literalmente dizer, eu vou parar de fazer esse consumo, porque esse consumo não me traz nada de bom. Pelo contrário, pode me trazer muitas coisas ruins. Fica aqui as primeiras informações, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, para que você possa estar recebendo todos os nossos vídeos, inclusive esse é o primeiro de mais de uma dezena de vídeos que nós estamos gravando justamente sobre essa temática das armadilhas da pornografia, tá bom? Nos acompanhe porque tem muita coisa boa aqui no Instituto Fabiano Pires. Vem com a gente!